Na nossa série de entrevistas, você vai ver hoje a opinião de um dos maiores tributaristas do país sobre a manobra fiscal do governo no Congresso para fechar as contas de 2014. O jurista Ives Gandra Martins fala também sobre as perspectivas para 2015 e tece um cenário preocupante para a economia brasileira. Confira agora a entrevista. Passou no Congresso a manobra fiscal para que o governo pudesse fechar as contas agora de 2014. E agora, o que esperar de 2015? Para falar sobre isso, eu converso hoje com um dos maiores juristas do país, Dr. Ives Gandra Martins. Dr. Ives, é um prazer poder o senhor receber a nossa equipe aqui no seu gabinete. Olha, para mim é um grande privilégio também, uma grande alegria. Dr. Ives, passada essa manobra fiscal no Congresso, né? Porque na verdade aí foi realmente para se isentar da responsabilidade fiscal. Como o senhor avaliou essa manobra? Eu fiquei muito triste com ela, porque não só como professor de direito constitucional, mas como professor de direito tributário, de finanças públicas, porque uma das ideias, quando foi debatido na Constituição o tema sobre responsabilidade fiscal, havia no comissão número 6, 3 subcomissões. E uma delas era de orçamentos. E na comissão de orçamentos, artigos 165 a 169 da Constituição, se procurou criar um esquema para evitar os desperdícios, as denominadas pelos jornais farras fiscais. Se gastar o que não pode, e o governo não ter como enfrentar todos os problemas que aparecem, os calotes dos precatórios, porque terminam pagando, obrigam o cidadão a pagar os tributos. O cidadão não paga os tributos, vai para a cadeia. O governo nunca paga o que deve e vai. Essa é a realidade do país, realmente. Veio a Constituição, os artigos 165 e 169, depois veio a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei complementar, muitos anos depois. Eu comentei com uma equipe muito boa a Lei de Responsabilidade Fiscal, já está na 7ª edição, pela Saraiva, mas para ter noção, o Carlos Valder, professor titular da Universidade Federal da Bahia, Maria Silvia Zanuela, professor de Direito Administrativo, que é da USP titular, eu, enfim, José Maurício Conte, um dos maiores especialistas em finanças, Isabel, titular da Universidade Federal de Minas Gerais, Gilmar Ferreira Mendes, foi presidente do Supremo, Mauro Roberto Gomes de Matos, do Rio de Janeiro, grande administrativista, e na parte penal, Damásio de Jesus, um grande professor de direito penal. Então já está na 7ª edição. E procuramos mostrar qual era o sentido. Qual é o sentido da responsabilidade? O Brasil vivia num processo de inflacionário muito grande. E a inflação gerava, o déficit público pressionava a inflação. Então não adiantava, os planos, todos eles fracassaram, o Cruzado, o BS, o Não Real, o Primavera, entende? Era ter uma Constituição que pudesse segurar os gastos públicos. Para isso havia necessidade de não impressionar o gasto do governo, teria que haver equilíbrio entre receitas e despesas, e se o governo tivesse que se financiar, mostrar que ele teria condições de pagar o financiamento tendo um superávit primário. O superávit primário é constituído daquilo que encaixa, tem sempre uma sobra a mais, não levando em consideração correção monetária, juros, quer dizer, analisando o que entra e o que sai. Certo. Pois bem, o governo Fernando Henrique deu um show no momento em que estabeleceu o Plano Real. Negócio extremamente simples, um ovo de Colombo. Em primeiro lugar, déficit público pressiona, vamos eliminar o déficit público. Em 1993, ele eliminou o déficit público. Segundo, nós tínhamos índices de correção da inflação que eram os mais variados possíveis. Cada vez que se fazia um plano para parar, os índices terminavam trombando e isso desorganizava, por isso é que fracassou o Plano Collor 1, Plano Collor 2, Bresser, Primavera, Cruzado. Vamos criar um único índice. Mas para criar um único índice, nós temos que dar um tempo dos outros se adaptarem. Segundo ponto que eles fizeram com que houvesse uma moeda de conta, que era o RV, e uma moeda de pagamento.
a moeda de pagamento ela sofria inflação, chegou a 50% ao mês no fim da ORV. E a ORV ia permitindo que todos os índices desembocassem. Em 3 meses, o Brasil passou a ter um único índice para mais de 95% da economia. No dia em que quase todos os índices estavam, elimina-se a moeda de pagamento e aquela moeda de conta virou a moeda de pagamento e acabou a inflação. O que poderia haver? Pressão do déficit público nenhuma, porque eles tinham zerado. O problema da especulação cambial. Ele tinha conseguido reservas. Cada vez que tentara a especulação cambial, ele podia intervir no mercado. Com esses 3 instrumentos, nós temos o real até hoje. De julho de 94, estamos 20 anos depois, em 2014, ainda com os mecanismos que o Fernando criou. Pois bem, para efeitos de se financiar, inclusive, havia necessidade de mostrar que o Brasil poderia sempre pagar o que viesse a se financiar, mesmo que houvesse déficit no banco, se ela tivesse reservas, e o Brasil ainda tem reservas, e tem reservas boas, ele poderia enfrentar. E mostrar que todo ano a administração conseguia gerar um superávit primário. Durante o governo Fernando Henrique, eles mantiveram um superávit primário de 3,1% do PIB, o que é um superávit razoável, parece que o Brasil foi subindo de grade, passou para o grade de investimento e hoje nós corremos o risco de perder. O presidente Dilma foi derrubando, todos os anos houve manobras contábeis. Agora, este ano, nós não conseguiríamos superávit primário nenhum. Certo. Então ela fez uma mudança dizendo que era superávit primário todos os investimentos que ela fez. Quando superávit primário é para mostrar o quê? Para mostrar que se precisarem, os que estão pondo dinheiro, aqueles que estão financiando o governo, há dinheiro em caixa para pagar. Isso é superávit primário. O que eu faço de investimento é evidente que não é caixa nenhuma. Então, claro, isto, a meu ver, foi uma violência contra a lei de responsabilidade fiscal, porque é uma lei orçamentária ordinária, a lei de responsabilidade fiscal é uma lei complementar, é uma lei que, portanto, interpreta o que está na Constituição e, evidentemente, sinaliza que os investidores o que são? Especialistas. É bobagem eu tentar enganar o investidor. O João Santana pode enganar o eleitor, mas o João Santana não engana o investidor. Sem dúvida. Isto foi feito, foi para fechar as contas e para fechar as contas de uma maneira. Eu discuti isso no conselho que eu presido, o Conselho Superior de Direito da FEComércio, de uma forma até, eu diria, de indecência de chantagem. Porque o decreto que determinou as benesses para os deputados e senadores, que dizia todas as emendas eleitorais, decreto do Executivo, dos senhores deputados e senadores até o teto tanto, serão atendidas, artigo 2º, parágrafo único, desde que aprovem o orçamento. Nunca vi chantagem legislativa, burla legislativa. Se vocês não aprovarem isto, que é uma burla à lei de responsabilidade fiscal, não vão ter as benesses daquelas destinações das emendas para os seus redutos eleitorais. Então foi evidente para nós, que não somos políticos, que não pertencemos a partido nenhum, no meu conselho são só juristas de expressão, todos professores universitários, ex-ministros do Supremo, do STJ. Para nós foi uma violência, aquilo que os constituintes quiseram em 88, para equacionar um problema de desmando das contas públicas em período eleitoral. Porque desde janeiro disso? Ela deveria ter começado a segurar. E ela foi alargando para eleitar. E contando sempre uma história diferente. Basta dizer que um dos nossos conselheiros disse, a presidência Dilma Neves, e disse, Dilma Neves porque ela entrou, ela começou a fazer tudo aquilo que o Aécio disse que faria se fosse presidente. Sem dúvida. E quais são as consequências disso? O senhor não acredita que essa violação da lei de responsabilidade fiscal não pode gerar aí um efeito cascata nos estados e municípios? Se lá em cima o federal pode fazer? Certamente, isso é efeito cascata. Mas o que é pior, porque o superávit primário, ele tem fundamentalmente um papel
de mostrar que as contas estão sob controle, mas de sinalizar para investidores. Eu vou pôr dinheiro meu. Se eu vou pôr dinheiro, quero saber se a empresa, ou o Estado, ou o governo onde eu vou pôr dinheiro, é confiável. Claro. No momento em que se faz uma manobra dessas, é evidente que demonstra que as contas não estão boas. Mas mais do que isso, para o investidor sinaliza, olha, esse governo não é confiável. Vê-se a queda de bolsa, vê-se o retrato, muitas agências já pensando em rebaixar o Brasil do grade de investimento, e ela, evidentemente, enfrentando um outro problema muito mais sério, que é o problema, este sim, muito sério, dos desdobramentos da principal empresa brasileira, que é os escândalos da Petrobras, com 3 inconvenientes enormes. Primeiro, Petrobras é a empresa que mais deve no mundo, e as ações no governo da Dilma, elas foram desvalorizadas em mais de metade do seu valor. Hoje, os investidores todos perderam de 2010 a 2014 uma verdadeira fortuna. Por quê? Porque ela resolveu combater a inflação com congelamento de preços. Importava combustível mais caro e vendia mais barato para não influenciar a inflação. Pior forma de controle da inflação. Desde Hammurabi. Hammurabi foi o primeiro que fez controle há 3.700 anos atrás. No Código de Hammurabi, foi o primeiro congelamento. Diocleciano, em 301 d.C., editou o Edito Máximo, em que ele colocava um congelamento que foi um fracasso absoluto. Os congelamentos no Brasil todos deram errado, em qualquer parte do mundo. Ela congelou energia elétrica, que vai ter que ser ajustado, porque arrebentou as empresas de energia elétrica, congelou o combustível, arrebentou a indústria do etanol e deu um prejuízo à Petrobras, e esse congelamento vai pressionar a inflação de qualquer forma, não há como, porque vai ter que ser reajustado. Então a Petrobras perdeu em função disso, primeiro ponto. Segundo, perdeu porque também todos os investimentos estavam envolvidos na corrupção. Japão, Estados Unidos, Pernambuco. Eu não posso imaginar como os jornais publicaram, um diretor da Petrobras vira o seguinte: olha, estou precisando de 10 milhões de dólares, você me deposita 10 milhões de dólares para... E não faz relatório, porque 10 milhões de dólares... Como se não fosse nada, né, doutor? Em qualquer empresa, qualquer escritório, quando se pede, aqui num escritório pequeno, escritório que é uma banca de advogados, eu nunca quis ser uma empresa de advogados, é uma banca clássica de advogados, qualquer funcionário quando sai de táxi, pega, porque eu tenho que mandar para o cliente, a despesa correspondente, dá o recebo. O sujeito pede 10 milhões de dólares com uma ordem verbal sem relatório nenhum. 10 bilhões de reais é o que consta da polícia, uma empresa americana, diz que foram 21. A senhora sabe o que quer dizer 10 bilhões? Vou lhe dar um dado. Quando eu era presidente da Academia Paulista de Letras, o Clodovaldo Pavan, nosso confrade, chegou para mim e disse o seguinte: Ives, e ele foi presidente da Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, quanto você pensa que duram 1 bilhão de segundos? 1 bilhão de segundos. Se eu perguntar para a senhora é incapaz de dizer, porque eu também não sabia. 1 bilhão de segundos duram 31 anos e meio. 1 bilhão de segundos. Um pum-pum, eu tenho 3 segundos. 31 anos e meio. Aqui nós estamos falando de 10 bilhões de reais, 21 bilhões de reais durante 8 anos, e nenhum diretor percebeu. Ela não percebeu quando era presidente do conselho. Graça Forte não percebeu. Uma empresa que é saqueada. Então esse segundo fator levou também à desvalorização, e aí, evidentemente, vai ter desdobramentos. Eles ainda estão na fase dos empresários. Agora vão entrar nas fases dos políticos, aqueles que foram também beneficiados com a operação, o que traz um problema seríssimo, enfim, digamos, para a administração das contas. 2015, então, para o senhor aí, o escândalo da Petrobras vai ser o centro... Desdobramentos agora vai entrar na época dos burocratas e dos políticos. E o terceiro fator, entende? E esse daí porque se tudo isso fosse acontecendo, mas eu tivesse um mercado capaz de recuperar com facilidade
o preço, esse terceiro fator independe da presidente Dilma, independe do Brasil. Acontece o seguinte, o preço do petróleo está caindo, e caindo assustadoramente. Os Estados Unidos, com o gás de xisto, está começando a se preparar para em 10 ou 12 anos estar independente da dependência de petróleo. O petróleo, segundo os que entendem, pensam que esse valor de 64, 65, enfim, o patamar em que ele está é um preço que deverá ser mantido. O Brasil investiu uma fortuna no pré-sal. A retirada do pré-sal do petróleo é caríssimo, porque vou ter que tirar lá embaixo para trazer. É interessante, hoje diz, não, com $45 é o preço de custo da retirada, e o barril está em 64. Mas quando estava lá falando em pré-sal, diziam que, como o petróleo está em 100, $120 o barril, que como o custo seria de $70 o barril, nós teríamos um benefício de $30 a $50 o barril. Então, o pré-sal é um investimento que foi feito em que não se sabe efetivamente se ele vai operar com prejuízo ou se vai ter uma lucratividade, e se tiver uma lucratividade vai ser muito pequena para recuperar uma empresa que é a maior devedora do mercado no mundo. Nenhuma empresa. Então, evidentemente, esses três fatores dentro da Petrobras terminam com essas contas aprovadas, com as ações que a Petrobras está sofrendo nos Estados Unidos, que um fundo, por exemplo, de Texas, os trabalhadores desse fundo investiram $1 bilhão lá. Hoje vale $100 milhões. Vão entrar, porque a Petrobras fez a propaganda, a festa, temos aí isso, e depois se percebe que a Petrobras deixou de ser uma empresa para ser um instrumento de governo de política orçamentária falida, de uma opção incorreta. Então, eu vejo, entende, desdobramentos no problema de corrupção, desdobramentos no problema do endividamento, desdobramentos no problema da própria efetividade de poder ela recuperar os elementos que tem em mãos, isto é, a possibilidade de se tornar, com os elementos que aí estão, uma empresa novamente de rentabilidade, como ela deveria ser, como é qualquer empresa de petróleo. Então, eu vejo nesse ponto que ela vai ter diversos desafios pela frente. Em 2015, nunca. 2015, não. 2015 nós temos inflação superior a 6,5%. Mas o Tombini já sinalizou nisso. Porque se eu vou ter o reajuste de energia, se eu vou ter o reajuste, o combustível vai ter uma vantagem, porque como caiu o preço do petróleo, é possível que esse reajuste nem venha a ser necessário fazer. Entende? Mas a energia elétrica é fundamental. Isso vai pressionar a inflação. Entende? Os juros elevados, porque Irving Fisher foi talvez o Galbraith dizia que quem melhor definiu qual é a teoria do juro. Ele, na década de 20 do século passado, escreveu um livro cujo título é um tratado. O título do livro é Teoria do Juro, determinado pela impaciência de gastar e a oportunidade de investir. Se eu não tenho rentabilidade com o meu dinheiro, a minha tendência é gastar. Se eu tenho rentabilidade, é investir, porque investindo eu posso comprar mais coisas no futuro do que eu tenho no momento. Então, a título daí no livro do Irving Fisher, que o Galbraith, na era da incerteza, dizia que a fórmula dele, P igual a MV dividido por T, é mais estável que PR2, então ele tinha compreendido a teoria de juros. O governo, para poder evitar, entende, que na inflação o pessoal vai gastando, para poder, enfim, não perder substância na moeda, ele tem que aumentar os juros. Mas quem aumenta os juros, o grande devedor é o mercado, é o governo. Cada aumento de juros, o governo passa a dever mais no mercado. Então, é um mecanismo que se usa para combater a inflação, mas não é um mecanismo permanente de combate à inflação. Essa é a razão pela qual o governo vai ser obrigado a trabalhar com juros mais elevados, eu acho que vai para 12,5%, às vezes até 13% o ano que vem, para tentar controlar a inflação,
que entretanto vai ser superior a 6,5%, que é o teto, em função das reajustes que ela não quis fazer por congelamento. Nas leis de mercado, um dia eu tenho que adaptar os preços aos preços do mercado. Então vai ser um ano difícil. Por outro lado, ela vai ter que dar um enxugamento na máquina. Quando se aumenta os juros, tentando, digamos, tirar toda a adiposidade da máquina administrativa e da economia, há sempre um período que ou é recessivo ou chega a quase recessivo. E o ano que vem nós vamos ter juros elevados, vamos ter a necessidade de um enxugamento da máquina, de um enxugamento da economia, que pode representar um aumento de desemprego. E no momento em que o povo percebe que efetivamente vai se entrar num período de cinto apertado, também começa a comprar menos. Precisa pensar, eu vou ficar desempregado, eu preciso sustentar a família, eu vou ter as minhas indenizações, etc. Isso, evidentemente, provoca uma recessão com juros mais elevados. É possível ajustar a máquina para depois colocar o avião na cabeceira da pista para voar. Então, 2015, se ela pretender combater a inflação e reorganizar a economia, e ela pôs pessoas competentes para isso, eu tenho a impressão que vai ser um ano muito difícil. O povo brasileiro tem que estar preparado para isso. Nós vamos ter desemprego, ter recessão, dificuldades em empresa, fechamento de empresa, e a necessidade fundamental de reduzir a máquina. Porque a máquina esclerosada do governo, se ela não for enxugada, não adianta fazer tudo isso no resto, porque essa máquina vai efetivamente pressionar. E eu não excluo um aumento de tributação, apesar da indecente carga tributária de 37% no país. Mais impostos, então vai ser um ano bem difícil mesmo, né? O brasileiro vai ter que segurar e se ela quiser ser populista, ela descompassa de vez. Ela durante 4 anos descompassou. Certo. Agora essa expressão Dilma Neves é correta. Ela resolveu adotar tudo aquilo que o Aécio estava dizendo, né? E chamou gente mais vinculada ao PSDB. O Joaquim Levy é um homem, entende, com mentalidade de PSDB e não com mentalidade de PT. Agora terá que fazer a lição de casa. Campos Salles, quando assumiu o Brasil absolutamente desorganizado. Depois Joaquim Murtinho, como ministro da Fazenda, tiveram 2 anos dificílimos, e entregou a casa em ordem para o seu sucessor. Eu tenho a impressão que, se ela quiser ainda ter uma imagem na história, que a primeira imagem de 4 anos, ela vai passar para a história como uma arrasadora da economia brasileira, ela fundou a economia brasileira, ela tem que recuperar a imagem nesses próximos 4 anos. E para recuperar, ela tem que aprender a fazer a lição de casa. Sem dúvida, mas é claro, né? Vai ter que aprender a fazer a lição de casa num cenário aí muito difícil. Muito difícil. E num cenário, do ponto de vista econômico, ela está sinalizando um caminho. Agora, do ponto de vista político, ela vai ter dificuldade com o Congresso, porque ela é de difícil diálogo. Vai ter que pôr interlocutorizado. Eu sou apenas um modesto advogado provinciano. Entende? Então, evidentemente, nunca quis ser político. Quando eu fui político, eu presidei um partido político, foi antes da Revolução, o Partido Libertador, por ser parlamentarista. Só presidi a pedido do Alpila, do senador Mendes Sá, porque eu era parlamentarista, era o único partido parlamentarista, e sou parlamentarista até hoje, do Brasil. Eu presidi aqui na cidade de São Paulo. Mas depois, com o ato institucional número 2, tomei uma decisão, que está, aliás, num desses livros que está em cima da mesa. Eles pediram para eu contar a história quando o Tribunal Regional Eleitoral publicou o livro dos seus 80 anos. Na minha presidência, eu presidi um colégio de presidentes de partidos políticos, e era meninote ainda. O Mendes Sá, quando viu o meu diretório, eu tinha 27 anos, e ele disse, mas isso não é um partido político, é um jardim da infância, porque eram todos da minha idade. Mas, enfim, nós fizemos um papel, o partido de 13º colocado em São Paulo passou a ser o 3º, com gente de primeiro nível. Cheguei a fazer vestibular para candidato. Tinha que prestar vestibular para saber se podia representar bem o partido. Olha, essa é uma ideia que deveria pegar até hoje, não é não, eles contaram que eu contasse isso. Mas eu nunca quis ser político. Então, eu estou te contando isso só por um efeito, de dizer que eu vou falar
sendo apenas advogado, porque o ato institucional número 2 eu disse: nunca mais vou fazer política, você é apenas advogado e professor. Ela, se pretender efetivamente ter um diálogo com o Congresso, ela tem que delegar forças, dar forças para o Michel Temer. Por quê? O Michel Temer foi 3 vezes presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados. É presidente do PMDB. É vice-presidente dela. Nos primeiros 4 anos, ele não foi vice-presidente da República, ele não fez nada. Ele foi presidente do PMDB. E não foi vice-presidente da República porque ela não quis que ele fosse. E não teve diálogo com o Congresso. Um homem que foi 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados e preside o maior partido do Brasil, independente, eu sempre brincar, que é o único partido ideológico do Brasil, porque ele tem uma ideologia firme. Se houver governo, ele é sempre governo. Foi com o Sarney, foi com o Collor, com o Itamar, com o Fernando Henrique, com o Lula e com a Dilma. Ela vai poder dialogar com o Congresso. O que é importante. Porque ela não tem diálogo com o Congresso. Nem com o Congresso, acho que também muitos setores, a gente vê assim, muitos setores, tem principalmente os sindicalistas, os trabalhadores reclamam muito que não há diálogo. E o que acontece? O diálogo, o grande aspecto do diálogo é que um governador tem que saber, um executivo, dialogar sem ceder no essencial. O diálogo é ceder na periferia, na política, mas não no essencial. Porque o essencial arrebenta qualquer esquema. E para isso tem que ser hábil e ser político. E ela, enfim, demonstrou nesses 4 anos que não está entre as 10 mais hábeis na política de dialogar. Se ela não tiver um homem em cada ministério com essa capacidade de dialogar, em segundo lugar, não tiver só gente competente em cada ministério, partido, esse partido terá o direito de indicar o nome para esse ministério porque está dando apoio. Está ótimo. Agora, quem vai escolher... Cada ministro deveria fazer igual o senhor, né? Um vestibular para poder entrar. Quem vai escolher, quem vai ser o ministro não vai ser o partido. O partido dá uma lista. Perfeito. E eu vou escolher aquele que efetivamente for competente. Para não acontecer aquela história que eu lhe contei pouco antes de começarmos o programa. Por favor, queria que você voltasse para o telespectador, né? A história do prefeito. Não, do governador. Era um governador. Do estado do Nordeste, que eu não sei qual é, porque quando eu fiz esse congresso 10 dias antes da promulgação da Constituição, levando senadores, deputados, ministros do Supremo, do STJ, professores universitários, para comentar toda a Constituição do Brasil, o Senado, eu pedi para um senador vir comentar, que era o Divaldo Suragi. E ele contou uma história que é isto que eu acho que caracteriza muito a política brasileira. Sem dúvida. De um governador do Nordeste, cuja família era muito grande, e um dia chega no palácio um menino, um moço, diz: governador, eu sou filho da sua tia fulana de tal, e ela pediu para vir aqui porque eu estou desempregado, preciso arrumar um emprego. E como lá ele sempre dava um jeito para os parentes, ele ficou meio sem graça e disse: olha, eu não tenho emprego no momento, mas você vai para o hotel, leia todo dia a Diário Oficial e você vai ser nomeado. 3 dias depois, ele foi nomeado regente da banda do Palácio. Aí ele foi tranquilo e disse: governador, eu estou muito satisfeito, honrado, agora eu tenho emprego, só que eu não entendo nada de música. Ficou preocupado. Como é que o senhor foi? Ele disse: não, mas não tem preocupação nenhuma, porque nós também não temos banda no Palácio. É realmente aqui, um retrato mesmo do país. É o retrato do Brasil. Verdade. Nós vemos pessoas que nunca entenderam serem ministros, entende? E pessoas que são amigos do rei a terem cargos de comissão sem entenderem absolutamente nada. Se ela quiser fazer um bom governo, os partidos podem indicar gente competente do seu partido naquela área que está se pretendendo. Com certeza. Porque caso contrário, nós vamos ter esse desastre que aí está. Com certeza, doutor Ives, eu queria muito agradecer a sua entrevista e espero realmente que 2015 aí a nossa presidente consiga aí vencer todos os desafios aí e ouça, claro, né, vozes esclarecedoras aí como a do senhor. Muito obrigada pela entrevista. Para mim foi uma honra poder conversar mais uma vez com você, filha. Mais uma vez, muito obrigada.